gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Minha adoração é pra declarar tudo que tu és e te exaltar. Do que cantar é renunciar vontades, o reconhecer a vontade do Pai. Toda honra, majestade e poder ao nosso Deus poderoso nas batalhas, que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Poderoso Deus, teu nome é exaltado. Adorar é mais do que cantar, é renunciar vontades, o reconhecer a vontade do Pai. Toda honra, majestade e poder ao nosso Deus poderoso nas batalhas, que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Poderoso Deus, teu nome é exaltado. Toda honra, majestade e poder ao nosso Deus poderoso nas batalhas, que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Poderoso Deus, teu nome é exaltado. A te honra, Senhor, honra, louvor e adoração, domínio e poder estão em tuas mãos. Honra, louvor e adoração, domínio e poder estão em tuas mãos. Honra, louvor e adoração, domínio e poder estão em tuas mãos. Toda honra, majestade e poder ao nosso Deus poderoso nas batalhas, que ergue do pó o desvalido e
e do monturo necessitado. Poderoso Deus, teu nome é exaltado. Toda honra, majestade e poder ao nosso Deus, poderoso nas batalhas, que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, teu nome é exaltado. Ministério Lugar de Adoração, hoje no nosso Espaço Feminino, primeiro programa de 2014. Olha que bênção! Que honra! Bênção. Muito legal tê-los aqui, Tiago, Amém. Samuel, Pastor Reinaldo. Amém. Obrigada mesmo pela companhia querida de todos vocês aqui do Ministério Lugar de Adoração, nesse primeiro programa do ano. A gente está aqui bem juntinha uma das outras, para que hoje a gente celebre esse momento tão especial, abrindo aí o Espaço Feminino aqui na Boas Novas. Eu estava postando no meu Instagram e no meu Facebook que esse é o nosso primeiro programa e a companhia de vocês é absolutamente muito, muito importante, muito especial. Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu sou Márcia Costa e junto comigo o Ministério Lugar de Adoração. E Tiago, hoje, já que é o primeiro programa do ano com vocês, eu quero que vocês tragam, no momento em que vocês estiverem ali fazendo uma música mais assim, direcionada àquilo que Deus colocar no coração de vocês para contar alguma coisa associada a um louvor, traga sim aquilo que Deus já tem de projeto para vocês. Amém. Amém. Tá bom? Tem muita novidade. Isso! Tem muita O novidade. que Deus está revelando aí para esse 2014, né? Amém. Amém. Já apresenta hoje aqui. Amém. Sim, sim. Nós queremos já também, desde já, agradecer também por essa honra de estar abrindo com você também esse ano. A todas as irmãs aí que no ano passado puderam acompanhar, que está aí na sua casa agora assistindo. Um abraço, um beijo a todas vocês nesse espaço feminino. Nós somos rapazes, mas nós respeitamos o espaço de vocês. E tem outra coisa, esse espaço feminino, na realidade, eu sou assim, quando eu vou nas igrejas pregar, quando eu vou nos congressos, nos eventos de mulheres, muitos homens chegam comigo nos eventos das mulheres e dizem assim para mim: olha, pastora Márcia, o espaço feminino não é espaço feminino, não, é espaço da família. É melhor não dar nome. Eu sei então, que eles estão... fica todo mundo à vontade. É verdade. Eles estão em casa tudo ali, os marmães também, todo mundo aí. Mas um abraço para vocês também, para vocês não ficarem chateados. Um abraço e um beijo para vocês, com todo respeito. Ontem eu estava descendo no culto da minha igreja, descendo as escadas e encontrei com uma pessoa que tinha acompanhado, um senhor que tinha acompanhado o Espaço Feminino. Não, ele também não é tão senhor assim, né? Sim, da minha idade. E o Robert, um grande abraço para o Robert. Ele é tremendamente abençoado pelo Espaço Feminino. Foi lá para a cidade dele, onde a família dele mora, em Porto Velho, acompanhou o Espaço Feminino lá. Então, quer dizer, os homens assistem. Com certeza. Fato. Agora, para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, já receba do Senhor uma palavra que nós vamos estar meditando essa semana inteira. Mas hoje, no nosso Refletindo, nós vamos olhar para Jesus, vamos pensar nisso. Olhe para Jesus e seja transformado. Essa é a nossa reflexão que eu vou começar com você já já, mas junto com ela, nós vamos estar essa semana toda refletindo sobre isso e meditando nessa transformação que acontece com a gente quando a gente olha para Ele. Por isso, o nosso salmo é o 121. E eu quero dedicar a você que faz aniversário hoje e está com a gente. Está aí, Salmo 121, o primeiro e o segundo versículo desse salmo
e diz: levanto os meus olhos, eu olho para os montes e eu pergunto, eu olho para o problema, olho para a dificuldade e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde me vem o socorro? Pare de olhar para o problema, olhe para Jesus, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é fiel e vai te guardar, te abençoar, te dirigir, te conduzir vitoriosamente. Então olhe para Ele. É nisso que nós vamos meditar daqui a pouquinho no próximo bloco. Olhe para Jesus e seja transformado. Daqui a pouquinho, você que está aí assistindo em casa ou pela internet, www.boasnovas.tv, divulgue que agora todo mundo pode assistir em qualquer lugar do país, em qualquer lugar. www.boasnovas.tv, acesse ali ao vivo e você começa a assistir o Espaço Feminino, ok? Então, já já a gente volta. Olá, eu sou Márcia Costa, você está assistindo ao vivo o primeiro programa do ano de 2014. Nós estamos assim em pleno janeiro desse ano e a gente está aí com o primeiro programa do ano. E é uma grande bênção ter a sua companhia. Quero muito agradecer a Deus pela sua vida e continuar com a nossa caminhada de meditação e reflexão da Palavra do Pai. Lembrando que esse programa continua com o nosso tema, o nosso foco dessa segunda-feira no Espaço Feminino visa o nosso crescimento em fé, da nossa fé em Deus. Por isso que aqui a gente para, medita, reflete na palavra, faz a reflexão da palavra e guarda no nosso coração os conteúdos da Bíblia. Por isso também que a gente tem aí a sugestão de leitura para estar com você, te auxiliando no desenvolvimento e crescimento da tua fé em Deus. Veja. Em Fé no Trabalho, o Dr. Zigarelli se vale dos ensinamentos do Sermão do Monte, as conhecidas bem-aventuranças, para apontar os princípios que estabelecem o conceito divino da atitude cristã. Com propriedade, o autor aplica os conceitos bíblicos na experiência profissional cotidiana, demonstrando que um bom testemunho profissional é resultado direto de uma espiritualidade bem fundamentada. Aproveite a leitura e busque a postura de fé no seu ambiente profissional. Boa leitura. Pois é, no nosso Refletindo de hoje, nós vamos pensar nessa direção de Deus e refletir sobre essa direção de Deus. Olhe para Jesus, foque em Jesus e seja transformado. Eu quero basear essa direção de Deus, que eu creio assim, no texto que viveu Pedro aqui em Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 em diante, quando Jesus ele anda sobre as águas. Esse mesmo texto a gente acompanha em Marcos 6, os versículos 45 a 56 e também em João, no capítulo 6, versículo 16. É o mesmo texto que você encontra nos 3 livros. Agora, essa é uma história que acontece e ela é verdadeira, ela é real. Isso aqui não é um conto, não é uma fábula, é real. Quando Jesus ele pediu aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do lugar onde eles estavam, Jesus ele despede a multidão e os discípulos pegam o barco e seguem. Só que o barco já estava assim a uma certa distância e ele começou a ser afligido, aquele barco começou a ser afligido por algumas ondas, o mar estava agitado e Jesus vai até onde o barco estava, no meio daquelas ondas turbulentas, ele não vai de barco até lá, ele vai andando sobre as águas até o barco onde os discípulos estavam. Quando os discípulos olham a cena, vendo naquela turbulência toda um homem vindo andando, eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse a eles o seguinte: olha, não tenham medo. Essa frase de Jesus, poderosíssima, foi a direção que eles precisavam. O medo estava deixando com que eles ficassem completamente equivocados, até vendo fantasma, vendo o que não existia, porque Jesus não era um fantasma, e eles estavam vendo o que não existia, porque o medo é assim, tem
muitas vezes, a capacidade de desfocar a nossa mente, desfocar a nossa visão, e se a gente se deixa dominar pelo medo, ele desfoca mesmo a nossa visão. A gente acaba vendo o que não existe, coisas onde não existem. E a nossa mente fica corrompida, porque o medo, ele tem essa intenção. Muitas vezes, ele tem uma força, mas a força do nosso Deus e o poder dele é muito maior sobre o medo. E Jesus disse a eles, não tenham medo. Deu essa ordem, deu esse comando para eles. Acontece que Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, então me deixa ir aí. Me deixa também andar sobre as águas e ir onde o Senhor está. E Jesus prontamente, ok, pode vir. Pedro sai do barco e vai. E é tão lindo que no versículo 29 aqui de Mateus 14, Pedro vai na direção, vai no foco, vai olhando para Jesus. E quando você para pensar nesse momento em que Pedro olha para Jesus e vive uma experiência não natural, ele vive uma experiência sobrenatural, porque andar sobre as águas, não interessa se essas águas estavam serenas, não interessa se essas águas estavam turbulentas, ele andou sobre as águas, mas andou sobre as águas e viveu uma experiência que não era natural, porque o foco de Pedro, o olhar de Pedro estava em Jesus. E isso é muito importante. Olhar para Jesus faz com que nós tenhamos dele, porque olhar para ele nos fornece toda a direção, nos fornece todo o esclarecimento, nos fornece toda a graça, nos fornece toda a bondade, todo o amor, todo o perdão. Olhar para Jesus nos fornece os meios e as condições para que vivamos o que não é natural. É por isso que o ano de 2013, e esse ano eu já inicio assim, eu inicio com essa palavra para o teu coração. Olhe para Jesus. Mas, Márcia, o que é olhar para Jesus? É pegar um desenho dele, que tem muito por aí, com aquela cara de coitadinho, de miserável, aquela cara de pobrezinho, estendido numa cruz, esfacelado, para todo mundo ter pena. É isso? É olhar para Jesus? É isso? Não. Não. Olhar para Jesus significa meditar no que a palavra de Deus fala sobre quem é Jesus, o que ele é para você, o que ele é vivendo em você. Olhar para Jesus é meditar na graça, que é o favor que nós não merecemos dele. Olhar para Jesus é ver na Bíblia, é meditar na Bíblia em tudo que ele conquistou na cruz, ressuscitando dos mortos, e todo o direito que nós temos, que é nossa herança, que Jesus conquistou pelo favor que nós não merecemos. Olhar para Jesus é colocar os olhos no perdão de Jesus, é colocar os olhos no amor de Jesus por você, é colocar os olhos em toda a herança, em todo o poder, a autoridade que ele te deu para viver em qualidade de vida nessa terra. Olhar para Jesus é abrir a palavra de Deus e olhar para o que Jesus fez, para quem Jesus é, para o que ele pode, para o que ele faz. Tudo isso é olhar para Jesus. E isso transforma a gente, porque é poder de Deus. Transforma a gente, capacita a gente, faz a gente viver o que não é natural. A gente precisa dar atenção para isso, porque Jesus é o nosso referencial, ele é o nosso modelo, ele é a nossa razão, ele é o foco e deve ser o foco da nossa atenção nesse ano. Muita gente faz planos, né? E coloca assim, a minha atenção esse ano vai ser para conquistar isso, vai ser para conquistar aquilo, vai ser para fazer isso, para fazer aquilo outro. Acontece que se você, conforme a gente lê em Mateus, no capítulo 6, se você focar no reino de Deus, na sua justiça, e focar no reino de Deus, e buscar primeiro o reino de Deus, isso é olhar para Jesus. Todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Se a tua concentração, se o teu foco estiver nele,
no que Deus tem para você esse ano, no que Ele é para você, você vai ver todas as outras coisas sendo acrescentadas na sua vida. Você está decidida hoje, então, a se concentrar em Jesus? Você está decidida a partir de agora? Bom, eu comecei o ano desfocada, eu comecei o ano olhando para o problema, eu comecei o ano olhando para as circunstâncias, eu comecei o ano olhando para as pessoas, olhando só para mim. Agora eu quero mudar o meu foco. Agora eu quero mudar o lugar onde eu coloco a minha atenção. Agora eu quero colocar a minha atenção em Jesus. Isso significa colocar a atenção na sua palavra, aprender dele. É preciso, é necessário que essa concentração, que esse colocar de atenção esteja em Jesus. Porque se você ler na Bíblia, você vê algumas coisas muito interessantes. Você vê assim, no texto, no livro de Jó, você vê Jó, e tem gente que tem um equívoco enorme sobre esse livro, lê esse livro e se confunde completamente, porque não olha para esse livro e não olha para o que está acontecendo na vida de Jó, olhando primeiro para Jesus, olhando primeiro para a sua graça, que é o favor dele que a gente não merece. A gente coloca os olhos no livro de Jó e começa a ficar com pena, começa a se embolar, começa a se equivocar. A gente olha para o livro de Jó e vê um homem que não conseguia colocar os olhos e ver Deus claramente. Então ele se confunde todo, ele acha que Deus foi que mandou toda aquela dor para ele. Então tem momentos que a gente lê no livro de Jó assim, o Senhor deu, o Senhor também recolhe. Quer dizer, você pensa que isso aí é verdade de Deus. Não, isso aí é um homem que estava entristecido, magoado e se confundiu e traz uma concepção de Deus sem olhar direito para ele. Então você percebe que Jó, quando tem a sua visão, começa a visão de Jó a ficar focada em Deus, ele começa a ver melhor as coisas. E aí você lê no capítulo 42 do livro de Jó, ele já entendendo e já olhando e já compreendendo as coisas com mais clareza. Por isso é que ele falou, meus ouvidos, no versículo 5 de Jó 42, eles ouviam falar de você, ouviam falar de ti, ó Deus. Só que eu não conseguia te ver direito, agora não, agora os meus olhos conseguem te ver. Ele, quando abre o capítulo 42 do livro de Jó, no 2º versículo, ele diz, eu bem sei o que tu podes, meu amado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você já vê um homem que consegue olhar para Deus e vê-lo nitidamente, porque meditou, porque investiu tempo, focou, se concentrou, colocou a sua atenção em Deus e não ficou se embananando com as circunstâncias, olhando ora para as circunstâncias, olhando ora para si mesmo, olhando ora para os outros, olhando ora para Deus. Não, ele se focou, ele voltou a olhar para Deus. E isso é importante para você. Isso é importante para que você entenda que Jó estava em completa escuridão, Jó estava em completo pavor e ele se confundiu. Não lembra que eu falei no começo que o medo confunde a gente, o pavor confunde a gente? Jó estava assim. Você vê isso em Jó, no capítulo 23, o versículo 15, quando ele fala que eu estou apavorado, eu estou com medo de ti, ó Deus, eu estou apavorado contigo, tu fazes com que eu desmaie. Olha só, ele falando assim de Deus. E Deus o acolhe e faz com que ele entenda que todo aquele mal não veio dele, veio de Satanás. Lembra do 1º capítulo de Jó? Quando Satanás é a ele colocada a questão, olha, meu servo Jó, você não está vendo que ele é íntegro? Aí ele falou, bom, é porque ele tem tudo. E a Satanás, que coube fazer todo aquele estrago na vida de Jó, não foi em Deus. No capítulo, no Salmo 5, nós lemos o salmista falando que de Deus não vem o mal. Quando a gente não consegue, quando a gente coloca os nossos olhos nas circunstâncias, a gente se confunde. E confunde o que Deus é e quem Ele é e o que Ele faz. Acontece que se hoje você propor no teu coração, vou fazer assim, eu vou colocar os meus olhos no Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti. Então guarde isso, medite nisso. Eu vou colocar os meus olhos em Jesus, meditar na Sua palavra e ver o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem perdão para me dar, o quanto Ele tem cura, saúde,
libertação, reconciliação, e olhando para Ele, eu sou alimentada e a minha perspectiva muda. Agora, é muito interessante os versículos 1 e 2 do Salmo 121. Lembra que eu falei com vocês? O salmista diz assim, olha, levanto os meus olhos para os montes, né? E pergunto, ué, e agora? De onde é que me vem o socorro? Se você colocar os teus olhos no monte do problema, você vai ficar atarantado. Mas se você colocar os teus olhos no Senhor, você vai ser esclarecido. Eu estou frisando isso porque é muito fácil. Satanás bate a panela, distrai você, faz um barulhinho ali nas circunstâncias. Ei, olha para as circunstâncias, olha só, elas são terríveis. E eu não estou aqui motivando a que você seja uma alienada. Não, olha só, minta, não acredite que aquele problema está diante de você. Fique dizendo, o problema não existe, o problema não existe, o problema não existe. Lembra do que Paulo falou? Que a nossa fé, ela não vem da sabedoria humana, do tanto que você pense positivo ou não. A nossa fé vem do poder de Deus, do quanto Ele é fiel, do quanto Ele é maravilhoso e pode todas as coisas. Então, preste atenção. Preste atenção, se o inferno hoje está decidido a te distrair, fazendo com que você ache ou pense que essa circunstância, ela é intransponível, ela é difícil, ela é complicada, impossível de ser mudada, tira os teus olhos das circunstâncias e coloca os teus olhos em Jesus. E nesse momento você vai ser transformada em força e você vai fazer o que não é natural. Você vai estar em força, em lucidez, em equilíbrio, e você vai olhar para essas circunstâncias e vai dizer, de fato, vocês existem. Diagnóstico está aqui, esse problema existe, mas o meu Deus é maior do que este problema. Eu sei que eu já disse isso aqui, mas eu estou repetindo, porque muitas vezes nós caímos no mesmo erro. Por isso que é importante dizermos e enfatizarmos e meditarmos novamente, revisarmos e olharmos mais uma vez e outra vez e sempre só para Jesus. Agora, quando Pedro, ele olhava para Jesus, ele não fez o que é natural. Você percebeu? No capítulo 14 de Mateus 22, ele, nos versículos que seguem adiante, no 29, ele sai do barco e anda sobre as águas. Eu creio nessa palavra, porque é a palavra do meu Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Ele, porque o nosso foco está nele. Aí, como é que Jesus age? Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus atua? Como é que Jesus lida com as pessoas? Como é que Jesus é? Conforme você vai olhando para Ele, você se torna semelhante a Ele. Você já viu esses casais que de tanto conviverem, as pessoas pensam até que eles são irmãos? Que eles se parecem tanto um com o outro? Pois é, assim acontece. Olha, o salmista, no Salmo 115, o versículo 8, o salmista declara o seguinte, que aquilo que adoramos, aquilo que colocamos a nossa atenção, naquilo que nos concentramos, colocamos o nosso foco, nós nos tornamos semelhantes. Diz o salmista, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, ou seja, ele está falando de adoração. E os quanto neles confiam. Quer dizer, quando você coloca o seu foco, a sua atenção em alguma coisa, você acaba se assimilando aquilo ali. Você acaba se parecendo com aquilo ali. Se você colocar a tua atenção em Jesus, você vai se parecer com Ele. Nós vamos nos parecer, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte... O apóstolo João disse que dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como Ele é. Segundo Ele é, nesse mundo nós somos. Por quê? Porque nós focamos nele e acabamos nos parecendo, nos tornamos semelhantes a Ele. No texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que todos nós, com a face descoberta, esclarecida, contemplamos a glória do Senhor, contemplamos o Senhor, quem Ele é. A glória do Senhor é a sua bondade, é a sua grandeza, é a sua fidelidade. Segundo a sua imagem, quando a gente fica ali
contemplando, focando, olhando para o Senhor, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele tornava-se como Jesus. Ele estava vivendo aquilo que Deus preparou para ele. Você sabe que a vida de Jesus não terminou quando Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, né? E subiu ao céu. A vida de Jesus continua em você. O que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20? Não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida de Jesus continua em você. Quando você olha para Ele, o mundo vê Jesus em você. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver quem você é. Você é semelhante a Jesus, porque você olha para Ele. O mundo tem sede, a sua família tem sede, o pessoal do seu trabalho tem muita sede de ver o que eles precisam ver, a luz do mundo. E você é essa luz, eu sou essa luz, porque Jesus vive em nós. Você está entendendo? Nós precisamos estar cada vez mais parecidos, semelhantes, como Jesus age nessa terra, como Jesus anda nessa terra, como Jesus pensa nessa terra. E não fique desestimulada se você até agora não tem conseguido. Você continue olhando para Ele e vá se transformando no que Ele é. É muito lindo isso. A gente olha para Jesus e começa a se parecer com Ele. Enquanto Pedro, ele olhava para Jesus, ele se tornava Jesus naquele lugar. E ele começou a fazer o que não era natural, ou seja, o sobrenatural, porque o foco dele estava em Jesus. Quem deu a Pedro o poder de andar sobre as águas foi o próprio Jesus, para onde Pedro colocou o seu foco. Você quer a autoridade de Deus nessa circunstância em que você está vivendo? Você quer condições, meios para viver em qualidade de vida, em poder, nessa circunstância que você está vivendo, nessa dificuldade que você está vivendo? Então, olhe para Jesus, porque você vai fazer o que não é natural. Você vai viver o que é sobrenatural nessa circunstância. As pessoas vão olhar e vão querer ver alguém confuso. As pessoas vão olhar e vão querer ver alguém desequilibrado, porque a circunstância é difícil, porque o problema é barra, pesada. Mas não vão ver, porque na tua vida você sabe para onde olhar, você vai olhar para Jesus. E, portanto, as pessoas que têm uma expectativa comum nesse mundo, bom, agora tá apertado o negócio, agora tá difícil o negócio, agora vai se desequilibrar, agora ela vai chutar o balde, agora ela vai desistir, agora ela vai abandonar, agora ela vai sair, agora ela vai quebrar o pau, agora ela... Não, você não vai fazer nada disso. Você vai fazer o que é sobrenatural, porque os teus olhos estão em Jesus. Portanto, você vai nessa situação ser mais que vencedora. Não apenas vencedora, mais que vencedora. E você sabe o que é ser mais que vencedor? Vamos lá, imagine um lutador dessas lutas que tem por aí, que estão famosas, de MMA, sei lá, alguma coisa assim, os meninos daqui do estúdio sabem, o Max está dizendo que é isso. Bom, eles estão lá, chegam lá, lutam, se quebram um ao outro e o cara ganha o cinturão lá e ganha os milhões dele e tudo mais. Ele chega em casa todo quebrado, todo destroçado, mas ganhou os milhões dele e o cinturão dele. Aí ele pega o cheque enorme, recheado, bem grande mesmo, e dá para a esposa. Ele é o grande vencedor, não é verdade? Mas a esposa é a mais que vencedora, que ficou em casa numa boa e ganhou um checão no maridão que se detonou. Jesus, ele fez tudo, pagou todo o preço, morreu, ressuscitou, morreu por você. Você vale preço de ouro da vida do próprio Deus. Ele foi o vencedor e você que não fez nada e recebeu tudo de graça é mais que vencedora. Você é mais que vencedora. Então olhe para o teu vencedor. Então olhe para o teu vencedor, porque ele te fez mais que vencedora sobre essa situação. E você tem a autoridade de viver o que é sobrenatural nessa situação, porque ele te deu tudo de graça.
O mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Foi ele que conquistou para você viver hoje, agora, nesse momento, olhando para ele e tendo vitória nessa situação. Essa semana a gente fala mais sobre isso nas nossas orações. Fica ligada nisso. Ó, você comigo vai meditar e vai focar em Jesus para a gente viver transformações atrás de transformações. O mundo espera aquela pessoa revoltada. O mundo espera aquela pessoa desequilibrada. Mas nós, olhando para ele, somos transformadas em pessoas equilibradas, em pessoas sensatas, em pessoas maduras, em pessoas amorosas, em pessoas perdoadoras, ágeis em perdoar. Nós somos transformadas dessa forma no que não é natural. Porque ninguém ama quem faz o mal. No sobrenatural nós andamos porque somos transformadas naquele que tem todo o poder. Por isso é que a gente vai olhar para o lugar certo. Olha o Salmo 121 que está aí no seu vídeo. Nós vamos olhar para Ti, Senhor. Nós vamos levantar os nossos olhos e não vamos enxergar o problema. Porque o problema está no Teu comando, está na Tua direção, está na Tua mão. Nós vamos olhar para Ti, que fez o céu e a terra, que é todo poderoso, que pode todas essas coisas. Querido, nós vamos olhar agora para o Teu amor, o quanto Tu nos ama. Jesus, nós vamos olhar para o Teu perdão, o quanto Tu nos perdoa. Nós vamos olhar para tudo aquilo que nós não merecíamos, mas o Senhor conquistou para a gente, a Tua graça, o Teu favor. Nós vamos meditar nisso, nós vamos pensar nisso. Ninguém vai ficar pensando na derrota, na dificuldade, no que não vai dar. Nós vamos ser transformadas porque nós vamos ficar olhando para Ti, Senhor. Hoje nós vamos terminar esse dia concentradas, focadas em Ti. Porque de Ti vem tudo o que nós precisamos, Jesus. Nós te agradecemos por essa revelação que traz agora a rota certa para Tua filha seguir. No nome de Jesus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém. Sempre que eu acordar, uma canção brotará. Grato sou, grato sou. Não sei o que mais dizer, mas sei o que vou fazer. Te adorar, te adorar. Foi Tua graça que me salvou, Senhor, foi o Seu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre Te amarei, Te amarei. Sempre que acordar, uma canção brotará. Grato sou, grato sou. Obrigado, Senhor. Não sei o que mais dizer, mas sei o que vou fazer. Te adorar, te adorar. Foi Tua graça que me salvou, Senhor, foi o Seu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre Te amarei, Te amarei. Foi Tua graça que me salvou, Senhor, foi o Seu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre Te amarei, Te amarei.
nosso Deus, né? É impossível, Samuel, ficar parado, né? Tem vontade de sair. Uhul, né? Não dá pra cantar sentado uma palavra revelada dessa. Perna. Principalmente vendo o meu amigo aqui, não é só porque ele é meu amigo, não, mas ele tem uma forma peculiar de tocar, ele vive a música, ele faz careta mesmo, ele vai, a gente vai junto, né? É muito bom louvar o Senhor. Amém. É muito bom. Mas é porque o que está sendo cantado é espírito e vida, né? Que é a própria palavra do nosso Deus, né? É verdade. É o que Jesus disse ali em João, nos últimos versículos. Aquilo que eu estou dizendo é espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. O que a gente canta é espírito e vida, não dá pra ficar com cara de tamanco, né? Não, tem condições. Não tem condições, até porque a gente canta o que é verdade para nós, a gente canta a nossa vida. É quando você canta um fake, uma coisa que você não acredita, não tem como você maquiar, né? As pessoas até querem, né? Ficam aquele negócio da voz, mas não sai daquilo, né? Mas quando se canta o que é isso aí. se crê... Vem menos firula e mais adoração, é mais espontâneo, sabe? A gente fica assim, querendo mexer, sair, levantar do sofá. Isso simples é simples assim. Pastor Reinaldo. Amém. Grande bênção tê-los aqui. Sim, que alegre por estar aqui de novo, né? A bênção de Deus é sempre bom chegar nessa casa aqui, casa de Deus, casa de oração. O pastor Reinaldo, o Tiago e o Samuel estão aqui hoje e representam, né? Porque o Ministério Lugar de Adoração é bem maior. Sim. Né? No caso, hoje aqui não está com a gente o nosso amigo Felipe. Mandar um abraço para ele aí, se ele estiver assistindo. Amém. Creio que não deve estar porque ele está trabalhando. Ele também tem o seu trabalho. E o Max, que é o nosso baixista. O Felipe tecladista e o Max baixista. Entendi. E aí, assim, essa música que vocês acabaram de cantar foi o seu amor. Isso, foi o seu amor. Essa canção surgiu num aniversário meu. Não sei se eu já contei aqui, mas minha mãe quis abortar quando soube que estava grávida de mim. E ela já contou isso para mim várias vezes. Deus me livrou, ela tentou fazer várias formas de aborto, né? Até em algumas seitas ela procurou para fazer aborto. Deus me guardou e hoje eu estou aqui, vou fazer 30 anos em abril, dia 14 de abril. Né? E num aniversário meu, andando assim na rua, eu olhei, o sol estava lindo, o dia estava lindo, eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor me deu a chance de existir. E aí essa melodia começou a vir no meu ouvido. Falei, poxa, foi a graça de Deus que me salvou, porque eu não tinha feito nada ainda para merecer nada de Deus, né? Eu nem existia, mas Deus já me amava. Então surgiu essa canção dessa forma. Coisa linda. Olhando para Jesus é que a gente enxerga isso, né? Porque se a gente não olha para Ele, verdade. Não é? A gente só consegue... Até as lembranças, elas ficam muito doloridas. A gente só... Na hora que há uma lembrança difícil, a gente sofre. Mas quando a gente olha para Jesus, a lembrança difícil, ela não traz sofrimento, ela traz gratidão. É por aí. Né? É por aí. Porque você olha para Jesus, teu coração se enche de gratidão e ela não fica em dor. A lembrança difícil não fica em dor. É verdade. Né? Ela se transforma em um momento de gratidão. Por isso que aí, nesse momento, ele podia estar... angustiado, né? Poxa, minha mãe quis me abortar e tal, traumatizado, mas essa lembrança difícil não trouxe para ele morte. Inclusive, trouxe para ele inspiração. Sim, inclusive eu perdoei, conversei com a minha mãe, a gente chorou junto. Né? Eu falei, mãe, eu te perdoo. Minha mãe, na época, não estava olhando para Jesus. Né? Viu uma impossibilidade, as condições financeiras dela não permitiam que ela tivesse um filho naquela hora. Eu entendi, falei, mãe, mas o importante com isso tudo é que eu pude conhecer a Deus, a graça de Deus. Eu pude experimentar da graça de Deus sem ninguém falar. Eu experimentei na minha vida. Então, uma situação ruim me proporcionou algo tão grandioso que foi a graça de Deus. Gente, é uma bênção ter um ministério assim, com esse foco, com esse olhar tão em Cristo Jesus. É muito bom. Agora, eu queria que vocês deixassem um contato pro pessoal de casa para eventos... Contato com vocês? Ok. O contato está aparecendo aí na telinha, já aprendi. Tá? Ministério Lugar de Adoração. Você vai botar o prefixo 21. O primeiro telefone é 96-408-7576. Tá? E o outro é 992-92-5430. Ministério Lugar de Adoração.
Beleza, beleza. Nós vamos agora para um quadro Curta na Tela e já já a gente retorna. Bethany Hamilton é uma adolescente apaixonada pelo surf, o que a transformou numa campeã do esporte. Mas um dia, sua sorte mudou e ela foi atacada por um tubarão, que arrancou um de seus braços. Apesar de parecer que tudo estava perdido, com o apoio dos pais, da melhor amiga Sarah e das inúmeras cartas que recebe dos fãs, Bethany cria coragem e junta forças para reaprender a pegar onda, respeitando seus limites, mas nunca abandonando sua vocação de vencedora. Curta na tela, Sou Surfer. Não é soberbo meu coração nem meu olhar. Não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim. Só quero calar e sossegar a minha alma. E como criança quero descansar nos braços do meu Deus. Como criança, eu me achegarei a ti. Sou dependente, tão dependente da sua graça sobre mim. Mesmo tão grande, sou tão pequeno diante do teu poder, Senhor. Tu és meu Pai, te quero mais, eu me rendo. Não é soberbo o meu coração nem meu olhar. Não, Senhor. Não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim. Ei! Só quero calar e sossegar a minha alma. Oh, oh, oh. E como criança quero descansar nos braços do meu Deus. Como criança, eu me achegarei a ti. Sou dependente, tão dependente da sua graça sobre mim. Mesmo... Voltando com o Espaço Feminino, hoje com a gente a presença querida do Ministério Lugar de Adoração, Tiago, Samuel, Pastor Reinaldo. Mais uma vez, é bênção tê-los aqui. Amém. Amém. A gente que agradece mais uma vez, Márcia, pelo prestígio, pela casa. Essa casa aqui tão gostosa. Hoje tá frio aqui, gente. Tá. O negócio aqui tá frio. Né? Clima de montanha. Clima de montanha. Mas obrigado, viu? O pessoal que não tá me reconhecendo aí, ano passado eu não tinha essa barba, né? Eu fiz um voto, então vou deixar a barba crescer bastante. Vocês vão já estão cientes já, tá? E mandar um beijo, um abraço para meus amigos aí que não puderam vir hoje. Mas na próxima vocês vão estar com a gente aí. Legal mesmo, gente. Então é isso. Olha, você que tem aí um evento acontecendo na sua cidade, manda pra gente aqui pro e-mail do Espaço Feminino e a gente divulga esse evento, porque é bem legal ter essa interação com você. Tá aí uma agenda interessantíssima. O CCBB traz uma das mais importantes artistas japonesas em atuação. Estão em cartaz até 20 de janeiro cerca de 100 trabalhos realizados entre 1949 e 2012. A exposição Obsessão Infinita tem como marca registrada a figura da bola, presente na obra da artista em diversas cores e tamanhos, e numa quantidade exagerada. A entrada é franca, de 9 às 21 horas. Para outras informações, acesse www.culturabancodobrasil.com.br. Quero agradecer ao pessoal do meu Instagram que curtiu aí a Yasmin, a Vilma, a Ana Cláudia, a Gisele Almeida, a Karine, a Flávia, a Rosana, o Júnior, o Tiago Godoy, a Beth Emiliano lá de Manaus, a Bel Banise e também ao pessoal do Face. Tem muita gente aqui, não está dando para falar todo mundo, mas o pessoal do Face querido, que mandou aqui, o Robert, que eu falei com ele ontem, domingo, aqui no início do programa. Robert, um abraço. A Ana Mônica e
Fernanda Fernandes, minha querida irmã, um monte de gente querida. Obrigada pela companhia e pela audiência. A gente termina assim com o Ministério Lugar de Adoração. Grande bênção tê-los aqui mais uma vez. E obrigada pela companhia. Continue na programação da Boas Novas. Beijo, paz. Parece impossível meu sonho, desacreditado por muitos eu fui, mas depositei minha fé em ti. O grande eu sou, tornou-me possível aos olhos, antes que era só meu clamor, sabendo que tu és para mim. O grande eu sou. Parece impossível meu sonho, desacreditado por muitos eu fui, mas depositei minha fé em ti. O grande eu sou, tornou-me possível aos olhos, antes que era só meu clamor, sabendo que tu és para mim. O grande eu sou, por eu buscar tua face e ouvir a tua voz, eu sou mais que vencedor. Aos planos trouxe vida e o que hoje sou, eu sou mais que vencedor. Por eu buscar tua face e ouvir a tua voz, eu sou mais que vencedor. Aos planos trouxe vida e o que hoje sou, eu sou mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Nem olhos viram e ouvidos ouviram, jamais entrou em coração humano